Ô, Guga, deixa eu só trazer aqui uma informação, pode ficar aqui comigo, eu até quero falar sobre este assunto aqui com você, mas saiu informação, agora há pouco até, inclusive, a Isa trouxe o Twitter ali, né, da Gleisi Hoffmann falando sobre Petrobras, a própria Petrobras aqui tem dois assuntos importantes, só para eu atualizar aqui pro pessoal. Primeiro que teve agora há pouco, né, a Petrobras acabou de avisar aqui, deixa eu só voltar aqui a minha página, como o meu computador está lento. Aqui, pronto. Petrobras diz que não há decisão a respeito dos dividendos, tá? A Petrobras, Petri 3 e Petri 4, divulgou agora há pouco uma resposta às notícias que foram divulgadas recentemente a respeito do pagamento de dividendos pela empresa, segundo as quais os valores devem ser reduzidos. Em comunicado, então, a estatal afirma que o tema está na pauta da reunião que vai ser realizada hoje pelo Conselho de Administração, porém ainda não há qualquer decisão tomada sobre este tema. Fatos julgados aí relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado. Isso em resposta ao próprio tweet aí que a gente viu agora há pouco, né, da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que falou que logo passadas as eleições volta uma sangria na Petrobras, dando a entender que os resultados de Petrobras estavam mais alinhados pré-eleição. Ela falou que estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos, não concordamos com a política que retira da empresa sua capacidade de investimento. Se quiserem, podem colocar o tweet até na tela enquanto eu estou falando, só para a gente mostrar que foi da própria Gleisi. Ela disse exatamente isso. Estão passadas as eleições, volta sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Logo, então, vem a resposta, né, da Petrobras agora, que acaba de divulgar que a Petrobras diz que não há ainda decisão a respeito dos dividendos, contestando aí essa crítica em relação à presidente do Partido dos Trabalhadores, que falou agora há pouco em relação que os dividendos vai ter uma sangria aí no pagamento de dividendos. Petrobras que vai trazer aí no seu, né, resultado, trazer o balanço aí do terceiro trimestre, apresentar o balanço do terceiro trimestre. E agora eu também tenho informações de que o governo eleito, então o governo do PT, já deve indicar hoje nomes para transição lá na Petrobras. Informações aí, né, vindas fontes do broadcast falando exatamente que hoje, então, o governo já pode sinalizar, o governo Lula já pode sinalizar quem serão os nomes aí para transição lá na Petrobras. Segundo o broadcast aqui, as fontes apuradas, a pressa tem como objetivo tentar evitar que projetos deste atual governo de Jair Bolsonaro avancem nesses últimos 2 meses de gestão, como privatização e continuidade de venda de ativos. Gustavo Almeida, queria entender um pouco da sua visão em relação à Petrobras, se você quiser também abrir seus gráficos aí, dar uma olhada. Imagino que muito investidor de Petrobras está bem preocupado. Já estava preocupado antes, mas ainda está mais preocupado agora, né? Principalmente em relação a essa questão de ter essa pressa do novo governo para tentar segurar aí algumas, né, decisões ainda nos últimos 2 meses da gestão aí do governo Bolsonaro. Vamos lá, eu acho que, na verdade, acharam uma justificativa para a pressa, né? Porque não conseguiriam fazer nada muito rápido nesses últimos 2 meses do ano, tá? Ainda mais com toda essa mudança. Então, acho que é muito mais uma narrativa que encaixa nas vontades deles, né? Então, assim, isso eu acho que é o ponto principal, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender, né, quando a gente vai fazer uma análise, né, quais são as verdadeiras intenções que estão por trás das narrativas. Por que se tem tanta pressa agora? Porque esse desespero? Por que existia, né, a necessidade que tem que pensar antes de falar, né, para não falar demais. Mas algumas necessidades no período ali eleitoral, né, de aceitações, essa narrativa, enfim. Para que tanta essa pressa assim exagerada, né? E parecer que essa pressa é um problema, né? Eu não enxergo dessa maneira. Isso traz, né, isso faz com que os participantes, os analistas comecem a refletir de alguma maneira, né? O que está por vir? Qual vai ser a sequência dessa pressa? Eu comentei hoje de manhã no pre-market, se a gente olha para domingo, né, quando teve ali o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve ali dois discursos no mesmo dia, né? Um discurso lido, que ao meu ver foi perfeito,
né, muito bem desenhado, muito bem elaborado, muito bem pensado, que é o discurso utilizado pelas mídias, né, e teve depois um discurso na Avenida Paulista. Né? Eu convido as pessoas a assistirem o discurso da Avenida Paulista. Por quê? Porque isso traz também sinais do que nós podemos esperar de fato, e aí, obviamente, a gente consegue entender, né, a força da oposição. A gente não pode esquecer que a gente tem um país dividido, né, que as eleições foram super parelhas, né, e isso, de certa forma, vai trazer um aumento de descontentamento por parte daquele lado que perdeu. Só que esse aumento de descontentamento, no momento que tem 50-50, né, é muita força. E esse muita força tende a travar tudo, deixar tudo muito mais complexo para aprovações, deixar tudo muito mais nervoso, né? E aí a gente vai ver ano que vem, daqui a pouco, uma mídia batendo no governo cada vez com mais força, trazendo mais incerteza, e essa questão de política sendo utilizada como justificativa para qualquer movimento que venha acontecer nos mercados. Tá? Então precisamos tomar cuidado em relação a isso. Também sabemos o quê? Né? Que os investidores, né, no período pré-segundo turno ali, né, a gente entendia o quê? Que, poxa, havendo vitória do governo Bolsonaro, ia ser pró, né, o movimento das cotações das empresas, né, principalmente as estatais, eles iriam se beneficiar e se beneficiar bem. Então a gente enxergava ali, até vou compartilhar a tela, né, que a gente enxergava aqui, para a gente poder pensar juntos. A gente enxergava aqui, né, o movimento de Petrobras num processo ascendente. A gente viu aqui desde o primeiro turno, uma vez que se teve segundo turno, a gente teve aqui, né, um período ascendente. Quando a gente chega no final, né, na reta final, né, obviamente o mercado ele puxou um pouco o freio de mão. E a gente trabalhou aqui muito próximo das máximas que estávamos tendo ali em agosto. Tá? Então, a gente teve ali o mês de setembro, que foi antes do primeiro turno, um período de correção, um período de ajuste. Né? Não podemos, acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais afastado, né? Se a gente for olhar aqui desde março de 21, né? Então a gente estava aqui com uma valorização aqui das cotações da Petrobras de 200%. Né? E aí a gente, nesse período pré-eleitoral, ali, início das eleições, início do primeiro turno, a gente estava ali num processo de correção, um processo de ajuste da Petrobras. Estávamos no mesmo nível de preço que nós estamos agora. No mesmo nível de preço que nós estávamos agora. Aonde? Na região aqui dos R$29, R$30. O que aconteceu? O fato de ter tido um segundo turno, né, e uma chance, né, para uma continuidade do atual governo, né, que seria pró esses movimentos, a gente viu o mercado, sim, tomar uma posição, né, e aí subir 28% em 15 dias. Então existia uma expectativa. O que está acontecendo agora? Né? Agora a gente está vendo que, o seguinte: aqueles que apostaram neste movimento se desfizeram de suas posições, estão se desfazendo de suas posições. E hoje tem um dia, né, um dia marcante. Nós temos um evento, tá? Um evento em cima da questão Petrobras. Obviamente que terminando esse evento, mais ajuste de posição vai se ter. E aí um movimento muito intenso amanhã vai se ter, e aí é claro que as pessoas vão falar que é em função do resultado da Petrobras, né? E aí aquela questão dos viéses comportamentais. Poxa, a informação que está disponível qual é? Essa. Ela encaixa com o comportamento do mercado? Ah, encaixa. Então usa ela como resposta para aquilo. E aí acontece todo o problema de ineficiência, né, no processo de tomada de decisão por parte de muitos investidores. É isso que acontece. Né? O que eu estou vendo aqui? Olha, não tem movimento pequeno para a Petrobras. Né? Claro que com um Twitter desse calibre que a gente está tendo aqui agora, né, pesa na decisão dos investidores. Né? Se os investidores entrarem, né, num processo de correção mais forte, podemos ver Petrobras sim voltar aqui para a região dos 23,80, 23,90, que é a cotação que nós estávamos em julho deste ano. Então, tem toda uma destruição de expectativa de futuro. Certo? A gente voltaria, acho que a chance que a gente tem é voltar para esse patamar. Então, tudo que aconteceu, né, de benéfico de julho até, né, a metade aqui de outubro, né, tudo isso se desfaz. O mercado volta para um patamar de preço dentro de um contexto que a gente estava vivendo em julho deste ano. Só que, obviamente, que toda a narrativa é construída em cima de um contexto. Né, se tu for olhar, qual é o contexto que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um contexto aqui de uma queda de quase 40% aqui da cotação da Petrobras. E aí, né, obviamente, vai se chegar num ponto, vai se falar, poxa, depois que o PT ganhou, a Petrobras, né, se isso vier a acontecer,
caiu aí 40%. Então, são narrativas fortes que impactam, né, mais ainda nessa polarização que a gente está tendo de governo, e a gente tem que enxergar isso porque é um cenário totalmente possível de acontecer. Tá? A gente voltar aqui para os patamares de preço de julho deste ano, né? Só que em relação ao topo que nós tivemos de Petrobras, que aconteceu na semana passada, né, ou retrasada, a gente consegue ver aí uma possibilidade de correção de chegar, né, nesse patamar aqui de 40%. Né? Não do preço que está agora, mas sim do topo que a gente teve lá. Certo? Então, esse é o cenário que eu vejo, né, uma possibilidade de continuar caindo, né, em torno de 20% da atual cotação que nós estamos agora.